2025, Corinthians e Gazin Porto Velho, de relatoria do Dr. Wesley Dornas de Andrade. Tem advogado para o processo para fazer a defesa? Sim, senhor presidente. Estou presente. Ok, bom dia, doutor Sérgio. Vamos passar primeiro ao relatório. Doutor Wesley, por gentileza, o relatório. Obrigado, senhor presidente. A quem estendo o cumprimento aos demais auditores presentes, a doutora Procuradoria, os ilustres defensores, Paula, João. Começar com o processo número 21, desculpem. Jogo entre Corinthians e Gazin Porto Velho, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada no dia 4 de janeiro de 2025. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor das duas equipes, em virtude do atraso no reinício da partida por 2 minutos. Pelo reinício da partida no segundo tempo. Esse é o relatório, senhor presidente. Tá certo, Procuradoria? Obrigada, presidente. Bom, caso clássico de atraso na partida, consta aqui da súmula, de forma expressa, o atraso de 2 minutos. Então, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia pedindo pela condenação. Perfeito. Doutor Sérgio, por gentileza, a defesa. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, doutor Wesley, demais auditores, Procuradoria, Secretaria, desejar a todos um bom 2025. O Corinthians não tem prova a produzir neste caso, haja vista o incontroverso atraso, então pedir para que seja aplicada a penalidade de acordo com a tabela deste tribunal. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Doutor Wesley, relator, ao voto. Pela ordem. Senhor presidente, acho que teria que fazer a defesa da doutora Laila pela equipe do... Doutora Laila, perdão, não tinha visto ela aqui. Perfeito, imagina. Bom dia, doutora, por favor. Então, de fato, a súmula consta o atraso de 2 minutos para o reinício da partida. Considerando que, de fato, houve esse atraso, a defesa requer a aplicação da pena mínima de R$ 100, prevista no artigo 206, contabilizada por cada minuto de atraso. E, considerando o campeonato em questão, requer aos julgadores que, no momento da dosimetria da pena, seja observada a modalidade do campeonato, bem como a capacidade econômica da agremiação denunciada, nos termos do 182 e 182A. Perfeito, doutora. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo ao ilustre defensor, doutor Sérgio, pela brevidade, assim como a ilustre defensora, doutora Laila, pelas considerações, mas como é um caso clássico que já estamos acostumados aqui a julgar usando a tabela do tribunal, meu voto é pela condenação das agremiações, nos termos da nossa tabela, R$ 150 por minuto, totalizando R$ 300 por agremiação. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, está mudo. Perdão. Bom, presidente, eu saudar a todos, parabenizando as manifestações. Acompanho integralmente o brilhante voto do Dr. Wesley. Agora, quem vota... Deixa eu localizar aqui. Doutora Desirê, qual o seu voto? Bom dia a todos. Em nome do relator, eu cumprimento os demais auditores aqui compondo o nosso julgamento, a Procuradoria. Em nome do doutor Sérgio, cumprimento os demais advogados que estão acompanhando aqui o nosso julgamento. Sem muitas delongas, eu sigo o voto do relator. Perfeito. Próximo aqui, vai votar. Desculpa, não está aparecendo na minha tela. Eu acredito que só falta o seu voto, senhor presidente. Eu acho que só falta o meu voto. Somos nós. Acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, fica o Corinthians e também a equipe Gazin Porto Velho condenados a R$ 150 cada um.
Presidente. Corrigindo, senhor presidente, R$ 300 por agremiação, tá? É por É, minuto. R$300 por agremiação, perdão. Foi R$150 por minuto. Passamos para o próximo processo da pauta da preferência, o processo de número 15 de 2025, jogo internacional e América, de relatoria da doutora Desirê. Doutora Desirê, com a palavra para o relatório. Obrigada, presidente. Processo número 15 de 2025. Trata-se de um jogo de Internacional e América, datado de 4 de janeiro de 2025. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face da agremiação América, com as imputações no artigo 206 do CBJD, em decorrência do atraso de 5 minutos no retorno da equipe do América para o segundo tempo, e também trata-se de denúncia em face do Esporte Clube Internacional, que menciona aqui na denúncia que, por um erro de logística, necessitou trocar a numeração de um atleta no início da partida. Então, ele utilizou a numeração diferente daquela cadastrada no sistema. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, relatora. A Procuradoria, com a palavra. Obrigada, presidente. Novamente um caso de atraso aqui de 5 minutos, né? Um atraso considerável. No caso da questão da numeração também do time do América. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e pedir pela condenação. Perfeito. Para a defesa, a doutora Laila, ou os clubes estão com advogados constituídos? Creio que o doutor Pedro é internacional, né? Isso. O doutor está pela Internacional, correto? Correto. O América tem defensor, não? Não. Aí eu Não. passo. Então, eu vou dar a palavra primeiro à defesa do Internacional e depois à doutora Laila, tá certo? Perfeito. Bom, primeiramente gostaria de saudar o senhor presidente, os senhores auditores, secretaria e demais aqui presentes. Bom, o Internacional ele foi denunciado nas iras do artigo 191 do CBJD por supostamente deixar de cumprir regulamento geral ou especial de competição. O regulamento da competição ele é expresso no artigo 16, parágrafo 2º, no sentido de que as agremiações teriam até o dia 2 de janeiro para realizar as alterações das numerações dos atletas. O parágrafo 2º, ele diz expressamente o seguinte: até o dia 2 de janeiro de 2025, através do sistema online portal do clube.fpf.org.br, o clube poderá ajustar a numeração fixa das camisas dos seus atletas. Ao que se verifica, excelências, o Internacional efetivamente cumpriu com a determinação constante no parágrafo 2º do referido artigo, relacionou o atleta no portal e ajustou a numeração sim do portal. Por esse motivo, excelências, não há descumprimento do regulamento da competição e, via de consequência, não há ofensa ao artigo 191 do CBJD, motivo pelo que se requer a absolvição do Internacional com relação à denúncia. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, requer-se que a eventual multa aplicada ao Internacional observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É o que se requer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Doutora Laila, pelo América, com a palavra. O América foi denunciado pelo artigo 206 do CBJD, onde, de fato, houve a constatação do atraso pela súmula e confirmado pela própria denúncia, em que pese a prática das comissões, a defesa requer que seja aplicada a pena mínima prevista no 206 e considerando o 182 e 182A também. Obrigado, doutora Laila. Doutora Desirê, para o voto. Bom, começando aqui pelo caso do América, né, que é o que a gente acabou de mencionar no processo anterior, trata-se de um caso já corriqueiro aqui no nosso tribunal e também a aplicação da tabela.
e considerando este fato, são 5 minutos de atraso, R$ 150 o minuto, totalizando R$ 750 ao final. É o meu voto com relação à agremiação América. Com relação ao internacional, como bem mencionou o nobre defensor, existiu um prazo, o qual não foi cumprido, né, não foi corretamente utilizado ali durante a preparação da agremiação para relacionar o jogo e os atletas. Ontem nós tivemos já um processo como esse e tendo em vista este processo que ocorreu ontem e o voto qual eu proferi naquele processo, eu vou seguir a mesma linha de voto e condenar a entidade, neste caso aqui, a R$ 120 de condenação. Obrigado. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a ilustre relatora pelos votos. Vou seguir integralmente, só fazer um adendo com relação ao internacional. Como bem colocado pela ilustre relatora, tivemos casos semelhantes ontem. O cumprimento do regulamento foi efetivamente feito, porque a numeração foi enviada. O problema foi a partida e quando se apresentou com uma numeração diferente. Também no regulamento consta que as equipes devem apresentar os uniformes completos, todos os uniformes, o 1, o 2 e eventual terceiro, com as numerações. Por esse motivo, fica caracterizado o descumprimento. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Acompanho o voto da relatora integralmente, tanto com relação ao América quanto com relação ao Inter. Então, fica o América condenado a Presidente, Senhor presidente, o doutor Ricardo, só que doutor Ricardo. Ô, doutor Ricardo, perdão. Desculpa, doutor Imagina. Ricardo. Imagina, Sexta-feira, Ricardo. gente, me perdoe. Presidente, de novo, parabenizando pela manifestação, pelo voto da relatora, o qual acompanho e também fazendo a mesma ressalva que o Dr. Wesley colocou. Acompanho integralmente, presidente. Perfeito. Então, agora sim, por unanimidade, também reitero que acompanho o voto da relatora, inclusive encampando até a colocação do Dr. Wesley também. De fato, houve aqui descumprimento com relação ao Inter, então fica por unanimidade, condenado o América a R$ 750 por atraso, sendo R$ 150 o minuto, e o Inter por descumprimento pelo artigo 191.3 do CBJD, R$ 120. Excelência, apenas para fim de esclarecimento, como não é costumeiro o internacional estar presente diante desse tribunal, o boleto referente à multa será enviado diretamente à agremiação, correto? Costuma ser. João, você poderia, doutor João, esclarecer para a gente como que funciona? Correto, o financeiro encaminha depois do prazo recursal. Se não houver recurso, ele encaminha o boleto. Perfeito. Muito obrigado. Imagina, bom dia. Só. Vamos para a próxima prioridade da pauta, o processo número 18 de 2025, também de relatoria da doutora Desirê, jogo Bahia contra Sergipe. Com a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Processo 18 de 2025. Um minuto. Trata-se de denúncia ofertada em face da agremiação mandante, Sergipe, que entrou em campo com 4 atletas utilizando a numeração errada, considerando o registro feito na inscrição da equipe no sistema da federação. Por este fato, a Procuradoria imputou as penalidades no artigo 191 do CBJD. É este o relatório, presidente. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigada, presidente. Como bem explanado no relatório, um caso de descumprimento de regulamento. Nesse caso, foram 4 atletas que utilizaram a numeração errada. A agremiação tinha o prazo, até o dia 2 de janeiro, para fazer qualquer tipo de alteração. Então, fica configurada aí a infração e a Procuradoria pede pela condenação. Perfeito. Quem, pela defesa, doutora Laila? Senhor presidente, pela ordem tem defesa escrita nos autos. Doutor Daniel. Bom dia. Perfeito. Então, pedir para a relatora fazer uma síntese da defesa e depois a gente abre para
Senhor presidente, sustentação do Doutor, advogado. mas se Daniel, acho o que se tá o presente, advogado né? for sustentar, não precisaria fazer a leitura da defesa. Exatamente. O advogado pretende sustentar ou se contenta com a defesa dos autos? Vou sustentar brevemente, excelência. Então, Excelente. perfeito. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a essa corte tão nobre de justiça desportiva. Sou aqui de Sergipe, também sou membro de tribunal, sou presidente de uma comissão aqui na Federação Sergipana. Me sinto honrado de estar aqui, mas infelizmente eu não gostaria de estar porque um clube da nossa cidade, da nossa pequena cidade, está sendo réu nesse processo. Então, meus cumprimentos a todos os presentes, meus nobres, minhas homenagens de estilo, antes de adentrar ao mérito do processo. Bom, como já fora relatado pela nobre relatora e mantido o pedido de condenação pela nobre procuradoria, trata-se de uma denúncia pelo Clube Esportivo Sergipe ter infringido a legislação desportiva no artigo 191, deixar de cumprir regulamento. Assim como o processo anterior, eu gostaria de fazer um adendo, pois, de fato, no trâmite administrativo do clube não ocorreu nenhum equívoco, né? A súmula ela foi preenchida conforme a inscrição fixa dos atletas entregue até o dia 2. Então, essa infração ela não aconteceu. No entanto, né, como a súmula ela goza de presunção de veracidade das afirmações do árbitro, e nós a respeitamos, inclusive concordamos que, de fato, os atletas foram a campo com a numeração trocada, nós não iremos nos negar, né, a título de boa-fé, a confirmar que o que está relatado na súmula, infelizmente, aconteceu. Porém, eu gostaria de fazer alguns breves esclarecimentos a respeito de alguns pequenos pontos tanto do dia a dia do futebol como da logística. Infelizmente, o Clube Esportivo Sergipe ele é um clube pequeno, é grande aqui no estado, mas em relação ao futebol brasileiro, podemos considerar que ele é um clube pequeno, tanto que de 4ª divisão, que tem uma logística e um poder financeiro apertado, viajou para essa Copa com muito sacrifício, com seus atletas se transportando de ônibus e com a equipe de staff pequena, e infelizmente houve um erro de distribuição da rouparia, e esses atletas reservas, né, e por coincidência, um dos últimos das numerações, acabaram trocando esses uniformes, porém, os próprios foram quem confirmaram os seus nomes, os seus próprios nomes, ou seja, não teve nenhuma tentativa de ludibriar a arbitragem ou de se beneficiar com isso, é apenas um equívoco dos atletas e da rouparia na distribuição dos uniformes. E eu quero fazer aqui um adendo ao artigo 73 do Regulamento Geral de Competições da CBF. Ele diz o seguinte: o árbitro só dará início à partida após assegurar-se de que todos os atletas relacionados na súmula tenham sido devidamente identificados pelo delegado do jogo e 4º árbitro, mediante apresentação e conferência de documento de identidade. Ou seja, no dia a dia do futebol, das competições de futebol, existe uma obrigação de conferência prévia das identidades pelo 4º árbitro, inclusive com as numerações dos devidos atletas, porque é assim que é feita a conferência. E por que eu estou argumentando isso? Porque este vício da camisa trocada, sendo que a súmula e a relação não estava trocada, era um vício sanável. Se a arbitragem tivesse corrigido, né, tivesse observado, feito a conferência dos atletas, até porque é uma competição de base, essa conferência é obrigatória, esse problema não teria acontecido. E isso é uma praxe, tanto no futebol sergipano como nas competições oficiais profissionais. Infelizmente, a gente entende que a competição tem muitos clubes, né, que não deve ter atraso, que pode ter acontecido algum fator que não possibilitou que a arbitragem fizesse essa conferência, mas o problema foi esse, que não existiu essa conferência. E aí vem o risco da competição, né? Porque um atleta diferente poderia ter entrado em campo sem ser aquele inscrito na competição ou registrado na súmula, né? Não estou aqui fazendo uma crítica à arbitragem, longe de mim. Eu, como membro do tribunal, respeito muito a arbitragem, e por isso que
confirmo que as informações prestadas na sua súmula são verídicas, né? Não estamos aqui para desmerecer a palavra do árbitro ou desprestigiá-la, porque, de fato, infelizmente, aconteceu, mas nós pleiteamos a absolvição, primeiro por esse ponto preliminar, de que a irregularidade era sanável, bastava que o árbitro conferisse, pedisse para que colocassem as camisas certas, no máximo o clube seria denunciado por dar causa a um atraso da partida, porque teve que trocar o uniforme desses atletas reservas, né? Outro ponto que eu quero destacar é a inexistência de prejuízo ou de dolo na conduta do clube. Se o clube não agiu para querer prejudicar a outra agremiação ou a competição, isso está claramente demonstrado nos autos e na súmula, pois os próprios atletas, quando entraram em campo, foram que disseram seus verdadeiros nomes, a fim de evitar qualquer irregularidade ou prejuízo. Bem como era o primeiro jogo, então não há de se tratar aqui de uma troca de nomes para tentar fraudar uma suspensão, coisa do tipo. Era a primeira partida e não tinha nenhum atleta suspenso, né? Por último, não menos importante, né, como o artigo 191 prevê, em caso de eventual condenação, nós pedimos que seja convertida em advertência, uma pelo porte financeiro do clube, pelas condições do clube, e também pela gravidade do fato que não gerou qualquer consequência desportiva. No máximo, um transtorno na narração ou coisa desse tipo, que acabou trocando os nomes na hora de narrar, porém não gerou benefício ou transtorno desportivo para nenhuma agremiação. E ainda gostaria que fosse observado o artigo 182, né, onde prevê que em competições não profissionais a pena aplicada deve ser reduzida pela metade. São esses os termos da defesa, em uma breve síntese. Agradeço pela atenção, peço perdão por ter me prolongado um pouquinho, talvez até cansados, mas é como pede a defesa. Muito obrigado. Presidente, o seu áudio estava fechado, mas eu acho que você passou a palavra para o meu voto, certo? Obrigado, doutor Ricardo, de novo. Doutor Desirê, por favor, para o voto. Certo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a defesa. Doutor, de forma alguma cansou ninguém aqui, a gente está aqui justamente para ouvi-los e para ouvir os argumentos que os clubes trazem, então jamais cansaria, a gente está aqui com essa finalidade mesmo. Ainda que eu parabenizo, o doutor estava aqui acompanhando o processo anterior, que se trata de um caso muito semelhante, até com as ponderações feitas pelo doutor Wesley, que também se aplicam exatamente a esse caso, né? O primeiro prazo estabelecido de fato foi cumprido, mas houve esse equívoco que é incontroverso aqui no processo, né, na entrada de 4 atletas, ainda que eu entenda que isso não traga nenhum prejuízo direto à competição, eu vejo como uma questão de profissionalismo da competição, esse respeito ao regulamento, esse respeito às regras estabelecidas pelo regulamento, os quais os clubes aderem, né? Então, considerando este fato, ainda que não trouxe nenhum prejuízo, ainda que os atletas que estavam em campo já haviam sido relacionados, não houve a entrada de nenhum atleta irregular, como o senhor colocou aqui, que poderia acontecer esse risco, né, durante a competição, eu não vejo como eximir o clube dessa responsabilidade. E também não vejo como atribuir aos árbitros a responsabilidade por essa observação que cabe ao clube, né, também essa responsabilidade prevista em regulamento. Então, considerando este fato, considerando todas as análises feitas pela defesa e pontuando exatamente tudo isso, e seguindo já o entendimento anteriormente estabelecido, aqui neste caso, considerando ser 4 atletas, eu condeno o clube em R$120 por atleta, totalizando ao final R$480 de multa, porque eu vejo que, de alguma forma, 4 atletas é diferente de um atleta com relação a todos os outros clubes que passaram por aqui. Seria até injusto, da minha parte, estabelecer o mesmo valor pela quantidade de atletas que entraram de forma irregular e pela não observância do clube. Por esse motivo, eu estabeleço a multa nesse valor. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, relatora. Doutor Ricardo, como vota? Obrigado, senhor presidente. Belo voto, que eu acompanho integralmente, excelência. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Wesley, como seu voto?
Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o brilhante voto da ilustre relatora. Faço apenas um adendo, parabenizando também o defensor, doutor Daniel, que também é colega de tribunal em seu estado. A gente não poderia relegar, como bem colocado pela relatora, a arbitragem, esse controle. Ela fiscaliza o jogo. Obrigado. Como? Não, desculpe. Não poderia. E até a questão de um atleta jogar com um nome diferente, também não vejo a possibilidade de socorrer, porque eles têm credencial. Então, as credenciais são conferidas com foto, nome, numeração, a hora que chega. Até não é possível a arbitragem corrigir, porque a súmula já vem pronta. A numeração já vem fixa, eles não conseguem alterar, por isso que vai para o campo das observações. E, por fim, o árbitro relatou que ele participou da partida. Eles não entregaram que estava com o número errado, ele participou efetivamente. Por isso, eu vou seguir integralmente o voto da ilustre relatora. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Só uma questão de fato, excelência. Eu não quis interromper o voto, desculpa. Doutor, o senhor já defendeu... Mas uma questão de no voto. fato, excelência. Eu sei, doutor, mas é que já está indo para o meu voto já. A defesa já está nos autos, já foi oportunizada a oportunidade para o doutor falar. Que eu só ia registrar que não foi feita alteração de súmula, só teve a entrada do atleta equivocadamente. Não, sim. Do que o doutor falou aqui, entendeu? Essa situação já... E que também a denúncia não foi em concurso material, mas tudo bem. Eu respeito os votos dos colegas, de Vossa Excelência. Na verdade, doutor, aqui trata de uma questão do cumprimento efetivamente regulamentar, e eu acredito que foi absolutamente bem fundamentado pela relatora, cujo voto também acompanho, até pelo número de atletas envolvidos. Então, por unanimidade, fica condenado o clube no valor de R$ 120 por atleta, no total de R$ 480 em multa. Ok. Obrigado, doutor. Encerrado. Até mais. Boa tarde. Bom dia, até mais. Encerradas as preferências, passamos para o número 1 da pauta, processo de número 11 de 2025, jogo nacional contra Canaã, de relatoria do doutor Wesley. Doutor, com a palavra para a relatoria. Obrigado, senhor presidente. Processo 11 de 2025, jogo entre Nacional e Canaã, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizado no dia 4 de janeiro de 2025. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação Canaã. É um caso bem semelhante aos anteriores que nós julgamos, por equívoco na numeração do atleta, diferente do que está no registro da federação, o que se apresentou em campo. Então, por infração ao regulamento específico, em especial o artigo 16 e seus parágrafos, a doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da equipe Canaã por incurso no artigo 191, inciso 3, do CBJD. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Procuradoria, com a palavra. Obrigada, presidente. Como bem explicitado no relatório, mais um caso de descumprimento de regulamento por conta do atleta Bruno ter entrado com uma numeração diferente da inscrita, então a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia pedindo pela condenação. Obrigado, doutora Fabiana. Defesa, doutora Laila? Temos Perfeito, presidente. Nos demais casos, todos serei eu. Ok. Com a palavra, vontade. Perfeito. No caso em tela, assim como em outros casos já tratados no dia de hoje, em atenção à súmula e, consequentemente, à denúncia, restou claro que apenas um dos jogadores da agremiação Canaã utilizava uniforme com numeração diversa previamente comunicada. Nesse sentido, considerando a natureza de pequena gravidade, a defesa requer a substituição da pena de multa por advertência, conforme o texto trazido pelo parágrafo 1º do 191, e caso não seja esse o entendimento da presente comissão, requer a aplicação da pena mínima prevista no 191, e que seja levado em consideração o campeonato em questão, bem como que o atleta Bruno é amador, então que seja também verificada a questão da classificação e da capacidade econômico-financeira da agremiação pelos artigos 182 e 182A do CBJD. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a ilustre doutora Laila pela defesa, mas como já vemos decidindo em casos semelhantes, eu mantenho o entendimento, nada que foi trazido possa alterar
e vamos julgando nesses casos, então vou manter a condenação da equipe com uma multa de R$ 120. É como voto, senhor presidente. Doutor Wesley, doutora Desirê, como vota? Presidente, eu sigo o voto do relator. Obrigado. Doutor Ricardo, como vota? Presidente, de acordo com o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, fica a agremiação condenada a R$ 120. Processo de número 2 da pauta é o 13 de 2025, a partida entre Aster, Itaquá e Dourados, de relatoria da doutora Desirê. Doutora Desirê, com a palavra para a relatoria. Processo 13 de 2025, trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de Pedro Leão Firmo Maia Parente, atleta do Dourados, que foi expulso mediante a exibição do segundo cartão amarelo, pelo que consta da súmula, por impedir um contra-ataque promissor da equipe adversária, calçando o adversário com a sola do seu calçado. Tendo em vista esse fato, a Procuradoria denunciou com as penas previstas no artigo 250 do CBJD. Este é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Doutora Fabiana, pela relatoria, com a palavra. Obrigada, presidente. Só um minutinho que travou aqui. É o 13, né? O processo está tudo certo. Isso. Travou aqui o meu PDF. Então, aqui o atleta Pedro Leão impediu um ataque promissor, calçando seu adversário, como bem relatado pela relatora, praticando aí um ato desleal ou hostil. Inclusive, tem aqui, né, o inciso 1º, impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras, uma oportunidade clara de gol. Então, a Procuradoria faz aqui esse adendo do inciso 1º e pede pela condenação. Obrigado, doutora. Doutora Laila, com a palavra para a defesa. Primeiramente, é possível destacar que o teor da denúncia acompanha integralmente os apontamentos realizados na súmula, e muito embora não haja qualquer imagem por vídeo que corrobore com o indicado na súmula e na denúncia, a defesa revela que o denunciado não tinha intenção de realizar qualquer ato em contrariedade às regras de disputa do jogo, atuando de forma regular. Contudo, entendo que o fator determinante para a penalização, né, para a expulsão, decorre da existência de um primeiro cartão amarelo que ocorreu no mesmo jogo. Dessa forma, considerando a falta dessa prova de imagem, mesmo para poder verificar se houve ou não o fato tido como desleal, como indicado na súmula, e em atenção à observação do atleta quanto às regras da disputa do jogo, a defesa requer a absolvição do atleta. Mas caso não seja esse o entendimento desta comissão, requer a substituição da pena de suspensão pela de advertência, nos moldes do parágrafo 2º do 250, ou ainda, salvo melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada, e no ato da dosimetria da pena, que também seja levado em consideração 182 do CBJD. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Doutora Desirê, para o voto. Bom, analisando, acho que deu um probleminha aqui na minha câmera, mas acho que dá para votar. Depois eu dou uma saída aqui do sistema e volto para ver se a câmera volta. Enfim, aqui com relação a esse processo em específico, eu sei que tem algumas pessoas no meio do desportivo, não só aqui no tribunal ou em qualquer outro tribunal que eu já tenha participado, que tem o entendimento de que o fato de ser um segundo amarelo já é um ato que carece de absolvição do atleta, em virtude de que o fato já foi valorado pelo árbitro em campo e por este motivo não caberia mais uma punição aqui na comissão. Eu não tenho esse entendimento particular de absolvição do segundo amarelo, em especial quando a gente não tem provas que demonstram
a falta de gravidade do fato ou o ato em si, né, a atitude do atleta naquele momento. Eventualmente, quando há provas, e eu entendo que, de fato, a atitude do atleta naquele momento já foi valorada e muito pelo árbitro com o segundo amarelo, eu, de fato, parto para a absolvição, mas em casos bem pontuais. E neste caso aqui, por não ter vídeo, não ter prova nenhuma em contrário, eu não consigo partir para a absolvição, ainda que seja um segundo amarelo. Se assim fosse, a gente não teria, particularmente, um artigo que determinasse e que trouxesse efetivamente o ato cometido de forma disciplinar aqui no processo, né? Então, considerando este fato e a ausência de provas aqui produzidas, eu condeno este atleta em uma partida, mas eu converto em advertência conforme a primariedade do atleta. Obrigado, doutora Desirê. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a ilustre relatora pelo voto. Temos posições um pouco distintas, por esse motivo eu vou pedir vênia para abrir divergência. Eu acho que também a gente tem que buscar, dentro dos limites, claro, a verdade real, que pese não ter o vídeo, são públicos, né, os jogos, e por coincidência eu assisti a partida, então eu tenho mais informações que os colegas aqui possam ter. E por esse motivo, pelo fato, a falta foi falta de esporte, a penalidade aplicada em segundo cartão amarelo, eu entendo que é razoável pelo momento, até porque foram 2 jogadores no mesmo lance, a gente não tem como demonstrar agora para vocês isso. E um deles foi escolhido para tomar o cartão, era o que já tinha o cartão. Por esse motivo, meu voto é pela absolvição do atleta. Como voto, senhor presidente? Doutor Wesley, doutor Ricardo. Senhor presidente, mais um detalhe, Claro. apenas para complementar, a doutora Desirê colocou muito bem a sua posição, a que eu respeito muito, mas eu discordo também de um ponto que ela fala que não há demonstração da falta de gravidade. Eu entendo ao contrário, deveria ter demonstração da gravidade para que a gente desse uma punição, e não ao contrário. Só para fechar meu voto. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Doutor Ricardo, como vota? Obrigado, senhor presidente, e parabéns pelo voto da ilustre relatora e também da divergência, a qual eu acompanho a divergência, presidente. Ok. Nesse caso específico, eu tenho também um entendimento muito próximo com o da relatora. Entretanto, nesse caso específico, eu também tendo a acompanhar a divergência por iguais fundamentos. Então, vou acompanhar a divergência e, por maioria, fica absolvido o atleta do artigo a que foi imputado. Encerrado o processo 13 de 2025, passamos para o número 3 da pauta, processo 14 de 2025, Santa Fé contra IAP, de relatoria do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, com a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Processo 14 de 2025, Copa São Paulo, Santa Fé e IAP, 4 de janeiro, em Santa Fé do Sul. Consta, né, da denúncia, Santa Fé descumpriu norma, tipificada no 191, inciso 3º, para atuação, como já havia casos assim, em relação à numeração distinta da escrita na competição. É o relatório. Obrigado. Procuradoria, doutora Fabiana, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom, mais um caso como os outros que a gente já viu aqui no dia de hoje, envolvendo aí o Santa Fé, que possibilitou que o atleta Gustavo atuasse com uma numeração diferente daquela que foi inscrita na competição. Então, considerando o regulamento de que as agremiações poderiam, até o dia 2 de janeiro, efetuar alterações das numerações, a Procuradoria entende caracterizada a infração, pedindo pela condenação. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Fabiana. Defesa, doutora Laura, com a palavra. Em que pese o entendimento já proferido nos processos anteriores, a defesa, mais uma vez, requer
a substituição da pena de multa por advertência, e caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada a pena mínima do 191, em observância também ao 182 e 182A do CBJDs. Obrigado, doutora. Doutor Ricardo, com a palavra para o voto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem colocado pela indústria defensora e também pela Procuradoria. Caso já pacificado, inclusive, nesta sessão, no meu entendimento, então, a aplicação de multa pela infração de R$120. Esse é como voto, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Desirê, como vota? Presidente, com o relator. Obrigado. Doutor Wesley, como vota? Presidente, parabenizo o ilustre relator pelo voto e acompanho integralmente. Eu também acompanho o relator com o voto. Então, fica a agremiação Santa Fé condenada na multa de R$120 por unanimidade. Próximo processo da pauta é o número 5, processo 16 de 2025, Capivariana e Madureira, de relatoria do Dr. Wesley. Dr. Wesley, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 16 de 2025, jogo entre Capivariana e Madureira, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizado no dia 4 de janeiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação Madureira, por incurso no artigo 206, por dar causa ao atraso ao reinício da partida do intervalo em 4 minutos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutora Fabiana, pela Procuradoria, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom, mais um caso de atraso da partida, 4 minutos que a equipe atrasou para retornar do segundo tempo. Então, a Procuradoria entende que está configurado aí a infração descrita no artigo 206 e pede pela condenação. Obrigado, doutora. Doutora Laila, Obrigada. a defesa, com a palavra. Considerando, de fato, a constatação do atraso nos 4 minutos para reinício da partida, a defesa requer seja aplicada a pena mínima do 206, contabilizada por minuto, e que seja levada em consideração a capacidade econômica da agremiação denunciada nos termos do 182A. Doutora, obrigado. Doutor Wesley, para o voto. Obrigado, senhor presidente. Mantendo o nosso entendimento e na observância da tabela, meu voto é pela condenação da agremiação Madureira pelos 4 minutos de atraso, totalizando R$600. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Doutora Desirê, como vota? Presidente, com o relator. Obrigado. Doutor Ricardo, como vota? Parabenizando o voto do outro relator, o qual acompanho integralmente. Eu também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, fica o Madureira condenado em R$600 pelos 4 minutos de atraso. Processo encerrado. Vamos para o processo de número 6 da pauta. É o 17 de 2025, ABC, na partida ABC contra Grêmio Novo Horizontino. O auditor relator é o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Copa Júnior, né? Dia 4 de janeiro. Jogo do ABC contra Grêmio Novo Horizontino, em que o atleta Elielson Quirino foi denunciado pela Procuradoria, expulso, né? Por exibição de cartão vermelho, que impediu a oportunidade clara de gol, tocar com as mãos a bola fora da área. Então, pede aqui pela aplicação do artigo 250 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Fabiana, com a palavra. Obrigada, presidente. Como já explicitado no relatório, o atleta Elielson foi expulso tocando a bola numa clara intenção de impedir o gol do adversário. Então, eu vou fazer uma retificação aqui na denúncia, só para constar o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol. E pedir pela condenação nesses termos. Obrigada.
Perfeito, doutora. Doutora Lara, com a defesa, tem a palavra. Perfeito. Esse caso aqui trata da primeira rodada do jogo, né? É importante destacar que isso se deu aos 8 minutos do primeiro tempo, na primeira rodada, onde de fato entende-se que o atleta não tinha a intenção de causar nenhum tipo de prejuízo, né? Ainda mais nessa fase inicial. No caso em tela aqui também não temos nenhuma imagem que possa corroborar o indicado na súmula e na própria denúncia, sendo certo que o atleta não tinha, de fato, qualquer intenção em contrariedade às regras da disputa de jogo, atuando de forma regular. E considerando essa falta de intenção, a defesa está requerendo pela absolvição, e caso não seja esse o entendimento da comissão, requer a substituição da pena de suspensão pela de advertência, nos moldes do parágrafo 2º do 250, ou, salvo melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada, e ainda sendo levado em consideração o artigo 182 do CBJD, por se tratar de um atleta amador. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Doutor Ricardo, pelo voto. Obrigado, senhor presidente, parabenizando a defensora e a procuradoria, inclusive, pela retificação do INDA, que era o parágrafo, era a única observação que eu faria aqui, doutora. Então, em relação a este caso, muito embora a brilhante manifestação da defensora, eu parto da presunção da veracidade da súmula, onde foi não o contrário. Então, eu sei que da dificuldade em produção de provas nesse momento, mas eu vou me ater à súmula e levando em consideração que, de fato, Elielson, ele é atleta amador, a aplicação do 182, enfim, eu aqui condeno a um jogo de suspensão, presidente. É como eu voto. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Desirê, como vota? Presidente, eu sigo o voto do relator, mas com relação à dosimetria, eu vou converter em advertência devido à primariedade do atleta. Perfeito. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator pelo voto, mas vou acompanhar a divergência nesse caso, pela primariedade do atleta e também por tudo que já foi exposto aqui. Como voto, senhor presidente. Obrigado. Também parabenizo o doutor Ricardo pelo voto, pela fundamentação, mas nesse caso também pela primariedade e até pelo próprio teor da súmula, eu vou acompanhar a divergência, também no jogo de suspensão, porém convertido em advertência. Então, como resultado, fica o atleta condenado a um jogo de suspensão, convertido em advertência por maioria. Próximo processo da pauta é o de número 9, é o 23 de 2025, partida Juventus contra Trindade, de relatoria do Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo tem a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Processo 23 de 2025, Juventus contra Trindade, dia 5 de janeiro. Aqui foi consta da denúncia da Procuradoria, que a Juventus incursa no artigo 206, por um atraso de 2 minutos para reinício da partida em razão, para retornar ao campo. O relatório, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Fabiana tem a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, caso clássico de atraso da partida. Obrigada. Perfeito. Doutora Laila tem a palavra. Perfeito. Em que pese o entendimento pacificado, mais uma vez requer aí a substituição da pena de multa por advertência pelo parágrafo 1º do 191, e caso não seja esse o entendimento, a aplicação da pena mínima e que seja levado em consideração os apontamentos realizados pelo 182 e 182A do CBJD, no caso em tela. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Doutor Ricardo, voto. Obrigado, presidente. Caso clássico de atraso, já julgado aqui nesta sessão, então, por 2 minutos, seria R$ 150 por minuto, R$ 300, presidente. Essa é a aplicação da multa que eu sugiro, que eu proponho. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Desirê, como vota? Presidente, com o relator. Obrigado, doutor Wesley. Acompanho integralmente o relator, senhor presidente.
Também acompanho o relator, então, por unanimidade, fica a agremiação Juventus condenada em R$300. Por 2 minutos de atraso, R$150 o minuto. Próximo processo da pauta é o último processo da pauta, é o processo número 10, é o 37 de 2025, partida ferroviária e SAF contra a SAF Tirol, de relatoria da doutora Desirê. Doutora Desirê, com a palavra. Obrigada, presidente. Aqui, doutor Wesley, eu fui agraciada com as preferências hoje, mas eu sempre estou fechando a pauta, assim como ontem eu também sou o último processo da pauta. Mas seguimos, né? Processo 37, 2025, trata-se de um jogo de Ferroviária e SAF Tirol, e aqui também trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face do atleta do SAF Tirol, Gabriel Iago da Silva Campelo, por infração ao que foi estabelecido no artigo 250 do CBJD. Aqui consta que foi expulso mediante a exibição de segundo cartão amarelo, pois atingiu seu adversário no rosto com a mão durante a disputa de bola. Também há denúncia em face de Vitor Hugo Alves Gonçalves, atleta do SAF Tirol, por infração também ao estabelecido no artigo 250, porém com base no parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, conforme a súmula, houve a exibição de cartão vermelho direto por ter atingido seu adversário de forma temerária, impedindo uma oportunidade clara de gol. Este é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Doutora Fabiana, pela Procuradoria, tem a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e pedir pela condenação. Obrigada. Perfeito. Doutora Laila, pela defesa, tem a palavra. Perfeito. Nesse processo, existem 2 atletas denunciados, correto? Um pelo artigo 250 caput, um pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º também. Mais uma vez, é possível destacar que o teor da denúncia acompanha integralmente os apontamentos realizados na súmula, e muito embora, mais uma vez, não tenhamos as imagens que corroboram bastante o indicado, a defesa revela que ambos denunciados não tinham a intenção de realizar qualquer ato em contrariedade às regras de disputa de jogo, atuando de forma regular. É importante destacar, nesse caso, que em ambas incursões, existe na súmula a indicação que os atletas adversários não precisaram de atendimento médico e seguiram normalmente com a partida. Dessa forma, considerando a falta de dolo e a questão também da falta de imagens capazes de produzir prova de fato, no caso em tela, e em atenção também à observação dos atletas quanto às regras de disputa de jogo, a defesa requer a absolvição de ambos. E caso não seja esse o entendimento da comissão, requer-se a substituição das penas de suspensão pela advertência, nos moldes do parágrafo 2º do 250, ou ainda, salvo o melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Por fim, requer-se que no momento da dosimetria da pena seja aplicado 182, vez que trata-se de atletas amadores, bem como com relação à primariedade dos atletas. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Doutora Desirê, fique à vontade para o voto. Obrigada, presidente. Bom, são 2 casos os quais são denunciados os atletas no 250, mas evidentemente cada um aqui ocupou a exemplificação do artigo em momentos diferentes, né? E considerando este fato, considerando obviamente até o que trouxe a defesa, com falta de intencionalidade, mas ainda que não haja intencionalidade, houve uma atitude temerária, né, contrária às regras da competição, e por este motivo o atleta foi valorado em campo e foi trazido aqui para o processo. E analisando todos estes fatos, eu condeno ambos os atletas em uma partida, mas converto em advertência pela primariedade e reitero, cada um em suas situações pontuais, independente da existência de um segundo amarelo ou do vermelho direto. É o meu voto, presidente. Obrigado, relatora. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a ilustre relatora pela solução encontrada, até pela ausência de violência no caso, pelo que eu acompanho integralmente. Perfeito.
Doutor Ricardo, como vota? Acompanho integralmente o brilhante voto, excelência. Perfeito. Eu também acompanho integralmente o voto da relatora, pelos próprios fundamentos. Então, fica o atleta Gabriel, assim como o atleta Vitor Hugo, em cada um dos seus casos, condenados em uma partida de suspensão, em ambos convertidos por advertência, por unanimidade. Esse é o resultado final. Último processo da pauta. Então, fica encerrado a sessão de hoje, do dia 10, com tudo julgado. E é isso, uma ótima sexta-feira a todos. Uma boa